Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Olha só, já está aqui no seu portal a videoaula passada, já devidamente colocada. Basta você clicar aqui e você vai computar perfeitamente a sua carga horária necessária de frequência. Pessoal, vamos aqui acessar nosso material mais uma vez. Olha só o material, ele foi um pouco expandido, né, confesso. Pois bem, pessoal, vamos aqui analisar pontualmente os planos de existência, validade e eficácia de todo e qualquer negócio jurídico. Eu queria mais uma vez tocar naquilo que Ponte de Miranda, repito, Pontes de Miranda, chamou de escada ponteniana no que tange a todos os patamares mínimos indispensáveis para que haja, pessoal, a plena produção dos efeitos jurídicos de um próprio negócio jurídico. Assim sendo, nós temos um plano de existência, que é chamado de plano estruturante do negócio jurídico, onde é que ser levado em consideração aspectos elementares, básicos, para a própria existência de todo e qualquer negócio jurídico. Assim sendo, com base no artigo 104 do Código Civil, nós temos o agente, nós temos o objeto e temos a forma. Evidentemente, não é consagrado de forma expressa a manifestação de vontade, mas você já sabe, com base em Civil 1, com base em Civil 2 e agora, mais uma vez, em Civil 3, que a manifestação de vontade é o quarto elemento de existência de todo e qualquer negócio jurídico. Assim sendo, essa manifestação de vontade, que é o consentimento, é a exteriorização, portanto, da vontade de pactuar, da vontade de estabelecer negócios jurídicos. Assim sendo, pessoal, mais uma vez, o plano de existência é chamado de plano estruturante do negócio jurídico. É como se fosse o osso, juntamente com a toda estrutura que vai juntando, formando o corpo humano. Pessoal, subsequentemente, no que tange ao plano de validade, nós temos aqui, pessoal, a compatibilidade. Repito, no plano de validade nós temos a compatibilidade dos elementos que compõem o negócio jurídico com o próprio sistema jurídico. Assim sendo, pessoal, se no plano de existência são os elementos estruturantes de todo e qualquer negócio jurídico, já no plano de validade nós temos o critério de compatibilidade dos elementos que tornam o negócio jurídico ser negócio jurídico com o próprio ordenamento jurídico. Assim sendo, pessoal, é através da validade, do plano de validade, em que se pode se cogitar a produção dos efeitos jurídicos. Assim sendo, eu te convido a ler conosco o artigo 104 do Código Civil Brasileiro. Só um instantinho para abrir na página. Artigo 104 do negócio jurídico. Mas diz assim mais ou menos, a validade não, isso. A validade do negócio jurídico requer agente capaz. Agente é existência, agente capaz é validade. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Objeto existência, lícito, possível, determinado ou determinável é a validade. Forma prescrita no defesa da lei. Forma é existência, prescrita no defesa da lei é validade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? No que tange a manifestação de vontade, vamos lembrar que ela tem que ser lícita, consciente, livre, consciente, informada, desembaraçada e dotada de boa-fé. E essa boa-fé, como você já sabe, é a boa-fé objetiva. Tudo bem, pessoal? Nesse sentido e consequência, nós temos, com base nessas referências de manifestação de vontade, pessoal, nós temos a consagração clara da autonomia privada, ou, como prefere o jurista Paulo Lobo, a autonomia privada negocial. Tudo bem? Tranquilo? Vamos, portanto, dar seguimento. Pessoal, no plano de existência, repito, no plano de existência aqui, ó, no plano de existência, nós temos os elementos estruturantes de todo e qualquer negócio jurídico. Subsequentemente, no plano de validade, nós temos aqui, pessoal, a análise desses elementos com o critério de compatibilidade ao ordenamento jurídico. Assim sendo, para que haja compatibilidade desse agente ser sujeito de direito, tem que ser um agente capaz.
Para que haja no objeto a compatibilidade com o ordenamento jurídico, esse objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Para que nós tenhamos, pessoal, uma forma em adstrita compatibilidade com o ordenamento jurídico, essa forma, pessoal, ela tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Tudo bem? Sim, tudo concluído. Por quê? Professor, por que forma prescrita ou não defesa em lei? E por que forma prescrita e não defesa em lei? Por que que a conjunção é alternativa ou e não conjunção aditiva e? Pessoal, vamos delongar nossos olhos e vamos buscar a informação no artigo 425 do Código Civil. Vamos buscar a informação no artigo 425 do Código Civil Brasileiro. 425. No artigo 425, pessoal, nós temos o seguinte: é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste código. Pessoal, assim sendo, nós temos categoricamente a possibilidade de haver contratos típicos e atípicos. O que seriam os contratos atípicos? Pessoal, contratos atípicos são basicamente, pessoal, os que são essencialmente manifestados com base na autonomia privada e não são, portanto, tipificados em lei. São contratos que decorrem da tecnologia negocial. Assim sendo, são o exaurimento puro da autonomia privada. Portanto, elas não encontram nesses tipos de contrato qualquer paralelo de tipicidade legal. São, portanto, genuinamente criados com base no fervor nas necessidades negociais. Esses contratos atípicos, pessoal, eles podem ser classificados em contratos atípicos propriamente dito e contratos atípicos mistos. Repito, no que tange aos contratos atípicos, nós temos um artigo específico a tratar da matéria, que é o artigo 425. Que ele diz o seguinte: é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. No que tange aos contratos atípicos, são aqueles que são decorrentes da essencialidade da própria tecnologia que envolve a vontade negocial, a autonomia privada negocial. Assim sendo, e por dela consequente, não há, portanto, nenhum paralelo expresso, positivado em lei. Isso não significa dizer, pessoal, que os contratos atípicos eles não podem observar pontualmente os critérios de legalidade. Ao contrário, evidentemente nós temos que ter um contrato lícito. Evidentemente nós temos que ter um contrato com base no âmbito da jurisdicionalidade. Um contrato que tem a critério de idoneidade. Um contrato que busca, pessoal, o enriquecimento ilícito. Evidentemente, nós temos que observar todos os critérios que envolvem os requisitos de validade de todo e qualquer negócio jurídico, que estão estampados no artigo 104 do Código Civil. A questão é que no inciso 13 ele fala o que, gente? Forma prescrita, ou seja, tipificada ou não defesa em lei. Veja como foi inteligentíssimo o Código Civil. Prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, pode ser aquilo que esteja tipificado em lei ou aquilo que sequer não esteja na lei como tipificado, mas que não seja por isso mesmo contrário à lei. Essa é a autorização do artigo 425. Então, o artigo 425 ele permite que sejam formados dois tipos de contrato atípicos, segundo a doutrina de Pablo Stolzen, Gagliano. Olha só, os contratos atípicos podem ser propriamente ditos ou mistos. Os propriamente ditos, pessoal, preste atenção, os propriamente ditos são aqueles, pessoal, que são inteiramente inéditos. São contratos cujo negócio jurídico que vão reger é inteiramente inédito. Por isso, pessoal, não encontro qualquer paralelo de disciplina jurídica no sistema vigente. Mas, mais uma vez, não significa dizer que o objeto seja ilícito, não significa dizer que vai ser pactuado com um agente incapaz. Esses tipos de contratos, pessoal, eles não têm, portanto, uma tipificação clara no sistema jurídico atual. Mas eles são muito comuns, pessoal, no mercado financeiro, cujos produtos do mercado financeiro são múltiplos. E, aliás, e a propósito, eles se inspiram muito dos negócios praticados em outros países.
Por outro lado, pessoal, nós temos os contratos atípicos mistos, que é uma espécie, pessoal, de salada mista. Né? Os contratos atípicos mistos, eles são, na realidade, uma conjunção de aspectos negociais de contratos de sistemas jurídicos já tipificadamente positivados na lei. Assim sendo, eu posso ter, por exemplo, o contrato de hospedagem de website, em que vai reunir uma série de outros contratos atípicos. Um contrato de depósito, um próprio contrato, evidentemente, que se for o caso, uma compra e venda. Então eu posso fazer uma mistura, portanto, de condições em cláusulas desses contratos. Feito isso, entendido, contratos atípicos estão previstos no artigo 425 e remete à ideia de que eu posso estipular, com base na autonomia privada, todo e qualquer negócio jurídico, desde que não seja o quê, gente? Antijurídico, contrários aos bons costumes, contrário ao próprio ordenamento jurídico, em especial no que tange ao poder público, e também contra a segurança nacional. Ou seja, eu posso modular todos os contratos que eu quiser. É importante observar que a própria doutrina ela faz uma distinção bem clara para justificar isso aqui. No âmbito privado, pessoal, a legalidade ela é em sentido amplo. Ou seja, dentro da legalidade do direito privado eu posso fazer tudo aquilo, desde que não seja o que, gente? Violador de direitos e deveres das pessoas. Aliás, o artigo 5º, inciso 2 diz o seguinte da Constituição. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Assim sendo, eu posso perfeitamente, pessoal, modular os meus negócios que sejam pactuados. Agora veja, na legalidade do direito público, ela é uma legalidade no sentido que, gente, é estrito. O agente público só atuará nos limites pré-determinados na lei, seja para a prática de atos vinculados ou regrados, seja para a prática de atos discricionários. No que tange aos discricionários, ele deverá observar os critérios de conveniência, oportunidade, razoabilidade e justiça. Ficou claro? Ficou tranquilo? Mais uma vez encerrando e vamos à frente, porque relembrar é viver e viver é saber. Vamos aqui. Artigo 425 do Código Civil. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste código. Assim sendo, pessoal, é perfeitamente possível que, dentro do critério de autonomia privada, as partes possam plenamente elaborar, pessoal, contratos que não encontram qualquer paralelo na tipificação do sistema jurídico positivado brasileiro. Assim sendo, vai desaguar em dois subcontratos atípicos. São os contratos atípicos propriamente ditos e os contratos atípicos mistos. Nos contratos atípicos propriamente ditos são aqueles que regem negócio jurídico, pessoal, inteiramente inéditos. Assim sendo, são comuns nos mercados financeiros em que os produtos são variados. E muitas vezes só encontram paralelos, pessoal, no sistema estrangeiro, no sistema jurídico estrangeiro. E os contratos atípicos mistos é só você lembrar, pessoal, uma salada mista, né? Com banana, uva, laranja, maçã, né? Com caldo de leite moça, enfim. A salada mista, ou seja, uma mistura. Assim sendo, eu me baseio em critérios já positivados de contratos, já afirmados, compra e venda, permuta, doação, leasing, sei lá. Eu vou modulando e criando o meu contrato atípico. Quando há paralelos no sistema jurídico positivados, nós temos contratos atípicos mistos. Quando não há paralelo algum no que tange ao sistema jurídico positivado vigente, são chamados de contratos atípicos propriamente ditos. É uma classificação muito adotada, inclusive citada por Pablo Stosur. Pessoal, dando seguimento. Olha só, plano de eficácia. Pessoal, todo e qualquer negócio jurídico tem que ter existência. Todo e qualquer negócio jurídico tem que ter validade. Existência, como já foi falado, é a dimensão estruturante do negócio jurídico. Ou seja, tudo aquilo que é mínimo indispensável para que se haja negócio jurídico. No plano de validade, nós temos o que, gente? Uma compatibilidade com o próprio ordenamento jurídico. E essa compatibilidade, pessoal, vai estabelecer um critério de validade ou de invalidade. Agora, pessoal, no que se refere ao plano de eficácia, a coisa é um pouco diferente.
Aqui nós estamos falando de cláusulas, pessoal, que são implementadas pelas partes, que são sujeitos da relação jurídica e negocial, para modular os efeitos queridos no contrato. Talvez esse aqui é um ponto cerne para a nossa disciplina. No plano de eficácia, existe, portanto, a possibilidade de nós identificarmos os chamados elementos acidentais de todo e qualquer negócio jurídico. E esses elementos acidentais, pessoal, vão fazer a determinação do início, do meio e do fim da produção dos efeitos do negócio jurídico. Assim sendo, pessoal, no plano de eficácia nós encontramos a condição, o termo e o encargo. A propósito, vale lembrar que eu fiz, inclusive, para vocês o desenho da escada ponteniana, que, por sinal, pessoal, é uma expressão usada por doutrinadores contemporâneos, em homenagem a Pontes de Miranda, que visualizou, que implementou esse raciocínio. Plano de existência, plano de validade, plano de eficácia. Para finalizar, o plano de eficácia é o que está aí no texto. Ela é uma situação de modulação dos efeitos do negócio jurídico. Agora, pessoal, focando aqui no negócio jurídico, focando pontualmente no negócio jurídico, você sabe que é um ato jurídico lato sensu, na modalidade ato lícito de característica negocial, em que as partes elas podem modular os efeitos do negócio jurídico, seja o início, o meio e o fim. Assim sendo, pessoal, há a possibilidade de criação, modificação, extinção e conservação de negócios, de efeitos jurídicos. Tudo bem? E aí vai desencadear direitos e deveres entre as partes. Tudo bem, pessoal? Beleza? Agora, pessoal, olha aqui, ó. Fiz um quadro aqui esquemático para você entender bem a aplicação de tudo isso numa só conjectura. Evidentemente, pessoal, esse quadro ele é bastante ilustrativo. Gostaria que você fizesse o esforço de memorizar. O artigo 104 está em verde aqui, ó, agente, objeto, forma e manifestação de vontade. Está aqui, ó. Ou seja, o agente, objeto, forma e manifestação de vontade, pessoal, é o plano de existência. Eu não posso ter contrato, não posso ter doação, eu não posso ter uma permuta, cara, eu não posso ter negócio jurídico se não tiver agente, objeto, forma e manifestação de vontade. Tem autor que prefere aqui colocar na manifestação de vontade, pessoal, o tal de consentimento, tá? Eu tenho minhas ressalvas, mas respeito quem faça. Bem, dando seguimento, a gente tem que ser capaz. Por que capaz? Eu não posso estabelecer um contrato com a gente incapaz. Recentemente você estudou em Civil 1 situações em que há produção dos efeitos com pessoas incapazes. Mas estamos falando aqui pontualmente, pessoal, de elementos essenciais, gerais do negócio jurídico. Por que, pessoal? Nós temos os acidentais. Bem, dando segmento, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinado, forma prescrita no defesa em lei. E a manifestação de vontade, que tem que ser livre, consciente, informada, desembaraçada e dotada de boa-fé, o que consagra a chamada autonomia privada negocial, ou como prefere a lei da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, autonomia privada. Dando seguimento à nossa videoaula, pessoal, vamos aqui, portanto, analisar pontualmente os chamados elementos acidentais de todo e qualquer negócio jurídico. Perceba que os elementos acidentais, pessoal, eles ficam onde? No plano de eficácia. Eles ficam no plano de eficácia. Vou colocar mais aqui, centralizado. Bacana. Mais um pouquinho. Pronto. Sem exagero. Então, eles ficam no plano de eficácia. Então, o primeiro plano de existência, peço venha, existência, validade e eficácia. No que se refere à condição, pessoal, vamos aqui estabelecer o seguinte elemento. Condição, termo e cargo são elementos acidentais. Portanto, pessoal, são as possibilidades, de modulação desses efeitos. Assim sendo, pessoal, eu posso dizer que a condição é uma cláusula que é adicionada, incrementada no negócio jurídico. Mas, pessoal, pertinente a um acontecimento futuro e incerto. Veja o seguinte exemplo, pessoal. Enquanto não melhorar as suas notas, você não jogará videogame. Veja essa imposição do pai e da mãe. Você, enquanto não melhorar suas notas, não jogará videogame. Ou você pode até jogar videogame,
mas enquanto manter as notas boas. Veja que são situações que envolvem o que, gente? Condições. Por um lado, condições ditas suspensivas, por outro, condições ditas o quê? Resolutivas. Assim sendo, eu lhe peço-lhes e convido a ler conosco os artigos 121 e, subsequentemente, o artigo 125 do Código Civil Brasileiro. Só um instantinho, por favor. Enquanto eu folheio. 121, 125. Vamos lá. Artigo 121. Depois do 127, tá? Considera-se condição a cláusula que? Cláusula, ou seja, é dentro do plano da negociação. Ela é adesiva dentro da formação do contrato. Você incrementa a condição ao contrato. E aí vem, derivando exclusivamente da vontade das partes. Portanto, a condição, pessoal, é vedado a condição conditio iuris, ou seja, a condição estabelecida por lei, por instrumento de direito. Não existe essa prerrogativa. A conditio iuris não existe na sistemática. Existe uma condição com base na autonomia privada, por vontade das partes. E aí vem, derivando exclusivamente, tá? Subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Futuro significa o que, gente? Pro futuro, para frente. Não é uma situação contemporânea. Ela é para frente, pro futuro. E aí o que, gente? Incerta. Existe, portanto, um lexo de previsibilidade. Existe a previsibilidade, mas só que a sua ocorrência ela é incerta. Lembraram, por exemplo, do pai que diz: filho, você vai voltar a jogar videogame se tirar notas boas. Estou condicionando, portanto, o que, gente? O ato do filho poder jogar videogame. Lembrando que o videogame é meu. Eu sou proprietário do bem. E eu faço o que, gente? Eu permito que seja utilizado, usado, usufruído pelo meu filho. Tá? Aliás, o artigo 1000, vamos lá? 1228. Só um instantinho. (1228) 1228 diz quais são todas as atribuições do proprietário. Olha o que diz. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Bem, pessoal, feito isso, vamos partir agora para o termo. Aliás, antes disso, eu li o 121, vou ler com vocês o artigo 125. Subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Pessoal, enquanto não melhorar suas notas, não jogará videogame. Ou seja, a partir do momento que foi implementado essa condição, ele pode perfeitamente exercê-la. Artigo 127 do Código Civil. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Bem tranquilo. Você pode jogar videogame, meu filho, enquanto manter as notas boas. Ou seja, o menino, o bem é meu, sou proprietário, artigo 1228, viabilizo que ele seja o quê, gente? Usado pelo meu filho. Mas esse uso, ele é condicionado a ele não ter notas baixas. Porque ter notas baixas, condições resolutivas, ele perde, portanto, o direito de usufruir do bem. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa. Vamos dar, portanto, seguimento. Olha só, termo. Pessoal, termo é dentro de uma condição, de uma cláusula adicionada ao negócio ou por força de lei, já é diferente da conditio iuris, né? Existe a possibilidade de ser acordada, né, pelas partes, que é um termo convencional, ou por força de lei. Então, o termo é essa cláusula adicionada por força de lei ou por convenções das partes, em que vai modular os efeitos negócios jurídicos para um evento futuro e certo. Nós estamos falando aqui, gente, do termo acor e adquem. Olha só, pessoal, veja só. A prestação de serviço será realizada no dia X e finalizará no dia Y, no dia 1º do mês de junho, e encerrará, pessoal, no dia 1º de setembro. Eu estou delimitando um espaço de tempo do que, gente?
de como será feita a prestação de serviço. A prestação de serviço, pessoal, é um contrato. É um contrato. Então eu posso modular temporariamente esses termos. Eu posso também, pessoal, só fixar um termo final. As aulas continuarão até o 1º de junho deste ano. Portanto, eu estou modulando os efeitos desse negócio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Dando seguimento, pessoal. Encargo ou modo. Tá aqui na parte de baixo, aqui, ó. Encargo ou modo. Pessoal, o encargo ou modo está falando basicamente de quê? Mais uma vez, uma cláusula acessória que importe certas restrições àqueles negócios jurídicos, pessoal, que envolve uma liberalidade, por exemplo, uma doação. E aí eu posso fazer o que, gente? Impor nesses contratos que envolvem liberalidade certos encargos ou modos. Veja, pessoal, que aqui é a mesma a ideia de condicionante de que, mesmo dentro da minha autonomia privada, eu posso estabelecer certos ônus, mas que não tenha a ideia de contraprestação. No encargo ou modo, eu não estou falando de contraprestação, parceiro. Cuidado com isso. Para você entender melhor, olha o exemplo que eu vou te dar. Eu vou te entregar as chaves deste apartamento enquanto você estiver na capital estudando. Então veja, esse é meu exemplo. Eu estou te permitindo o que, gente? Usufruir de um bem meu. Sou proprietário. 1228 do Código Civil. Eu estou permitindo que você usufrua deste bem. Mas, olha só, mas o usufruto, você usufruir deste bem, estar sobre o encargo de você, pessoal, você estiver na capital estudando. Veja que os encargos estão ligados intimamente com os negócios jurídicos dotados de liberalidade. Outro exemplo, pessoal, olha só, você pode residir nesta casa se você prestar cestas básicas a uma creche. Então, veja, estou aqui nesse sentido criando um ônus, né, dentro de um critério de um contrato dotado de liberalidade, mas que não haja, portanto, uma característica de contraprestacional. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Bem, pessoal, nesse sentido e consequência, vamos aqui, coloquei para vocês essas definições, chegando em casa, no trabalho, onde esteja, dê uma olhada. Pessoal, condições potestativas. O que é isso? Pessoal, vamos aqui pontualmente, vamos folhear nosso vademecum e vamos ler o artigo 122. Só um instante aqui, enquanto eu acho. Beleza. 104, 129, 122. Olha só, condições potestativas. Vem comigo. São listas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Isso aqui é a regra. Tudo bem? Agora veja. Entre as condições defesas, se inclui as que privarem de todo efeito negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Tem aluno, né, que é normal, começo de faculdade, pô, nós somos humanos, natural você chegar a essa opinião. Quando vê a expressão, olha só, defesa, cadê meu filho? Entre as condições defesas, a pessoa interpreta que é uma coisa defendida, positiva, pode ser feito, mas ao contrário, pessoal. Eu vou te dar um exemplo aqui pontualmente de uma condição potestativa para você entender a minha colocação. Então, inclusive, pessoal, chamado de cláusulas si voluero. Repito, si é si, voluero. V-O-L-U-E-R-O. Ouve aqui para mim. Vou lhe pagar quando eu quiser. Olha só. Pois devo, não nego, pago quando puder. Cara de pau, né? Outro exemplo. Eu só vou pagar esse espetáculo se eu gostar da peça. Olha aí. Pessoal, isso aí são condições extremamente potestativas. O que é uma condição potestativa, pessoal? Olha só. Primeiro, que as condições potestativas, elas são plenamente violadoras de direitos e são expressamente proibidas no sistema jurídico. São condições, pessoal, que simplesmente colocam uma potesta, uma situação de ônus contratual exorbitante para outra parte, criando uma pura situação de incerteza jurídica. Então, pessoal, a condição potestativa ela também é chamada de condição tirânica ou arbitrária, porque ela não tem nenhum embasamento, nenhum crivo de razoabilidade quanto à sua implementação. Tudo bem? Então, pessoal,
todas as condições potestativas, elas são nulas. Elas não podem, pessoal, produzir direitos. Agora, pessoal, existe uma situação bastante peculiar de condição, mas que não é considerada uma condição tirânica, uma condição arbitrária. Suponhamos pontualmente que um dos parentes diga o seguinte: você, casando com esse jovem ou com essa jovem, eu vou lhe entregar 10 mil reais aí em ouro, ou vou lhe dar um apartamento. Pessoal, essas condições, elas são admitidas no direito se elas não submetem, pessoal, à restrição de direitos próprios da pessoa. Por exemplo, você vai casar com esse rapaz, senão você nunca vai casar na sua vida. Isso aí, pessoal, é evidentemente arbitrário. Mas você fixar o exemplo, se você casar com esse rapaz, eu te dou tanto, tanto, tanto. Então, esse tipo de situações, pessoal, envolve estudo chamada cláusula sine nuptialis. Vou repetir. Esses tipos de situações envolvem as chamadas cláusulas sine nuptialis, que é completamente diferente, pessoal, das condições que envolvem no casamento com determinada pessoa, sem que haja, pessoal, uma imposição arbitrária a ferir direitos fundamentais. Tudo bem? Então, feito tais distinções, tais amplitudes, eu creio que coloquei, só confirmando aqui. Sim, eu coloquei para vocês aqui o dispositivo e fiz aqui as devidas orientações para vocês. Tudo bem? Pessoal, propriedade resolúvel. Dando seguimento à nossa trajetória, ao nosso estudo, pessoal, eu queria tratar com vocês no que tange pontualmente a chamada propriedade resolúvel. Pessoal, primeiramente, pessoal, é um tema pontual lá de direitos reais, das coisas. Mas, como a gente vai tocar alguns temas, por exemplo, compra e venda, é importante a gente entender, basicamente, o que é uma propriedade resolúvel. Primeiro ponto de análise, pessoal, a propriedade resolúvel é uma propriedade que o indivíduo exerce, mas de forma revogável, ad tempus. Ou seja, existe a possibilidade de ser revogada. Agora veja, pessoal, isso tem um lastro, tem um signo característico de uma temporalidade no exercício do direito de propriedade sobre um bem. Existe, portanto, uma temporalidade no exercício de propriedade sobre um bem. Não existe, portanto, pessoal, uma situação ad eterno de exercício do bem. Existe uma situação de temporalidade. Agora veja, ela sempre vai estar ligada a uma condição resolúvel. Aí eu remeto a atenção a uma situação de um evento futuro incerto, nos termos do artigo 127 do Código Civil, ou de um termo final, ou seja, de um evento futuro e certo. No que tange a condição resolúvel, eu permito mais uma vez a palavra de ler o artigo 127 do Código Civil brasileiro. Olha o que diz. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, violará o negócio jurídico, podem exercer desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Então veja, na propriedade resolúvel, com condição resolúvel, existe uma condição de que o indivíduo exercerá o direito de propriedade sobre o bem, mas há uma certa situação de que, se for implementada a condição resolúvel, ele cessa-se, portanto, o usufruto o direito de posse direta física sobre o bem. Mesma coisa sucede quando é determinado um tempo específico, um dia, um mês, um ano específico, que é o termo final. Pessoal, a matéria propriedade resolúvel ela é importante para estudar a retrovenda, deixa bem aqui quentinho, a retrovenda, né? Também, pessoal, é importante para a venda com reserva de domínio e na situação em que envolve a doação com cláusula de reversão. Vou repetir. O estudo da propriedade resolúvel é essencial para a análise da retrovenda, das situações que envolvem a venda com reserva de domínio e a doação com cláusula de reversão. Tudo bem? Assim sendo, pessoal, no que se refere, pessoal, à retrovenda, está estampado no artigo 505 do Código Civil. Vamos lá? Artigo 505 do Código Civil brasileiro. 505. Olha o que diz o 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la
no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Então, professor, com base nisso, me explica o que é uma retrovenda. Primeiramente, pessoal, é a possibilidade de revender ao antigo proprietário um bem imóvel. Veja, retrovenda, retrovenda, revenda, revenda, retrovenda, revenda. Então, veja, é a possibilidade de revender ao antigo proprietário o bem imóvel, se assim ele quiser, no prazo decadencial de quanto tempo? 3 anos. Então, veja, é a possibilidade de revender, retrovenda, revender ao antigo proprietário o bem imóvel, mas no prazo decadencial de quanto, gente? De 3 anos. Após a transmissão da propriedade. Pessoal, mais uma vez, é um exemplo de modulação dos efeitos. No caso aqui, comento, do contrato de compra e venda. Tudo bem, pessoal? No exemplo aqui bem claro. Venda, tem o quê? A revenda. Foi feita a venda, retrovenda. Comprador, venda, retrovenda, vendedor. Então ocorre o que, gente? É recobrado pelo vendedor a coisa comprada. Ou seja, há uma revenda. Qual é o lapso temporal? 3 anos. Que prazo é esse? Prescricional? Peremptório? Não, é decadencial de 3 anos. Tudo bem, pessoal? Ficou tranquilo? Uma boa? Bem, pessoal, vamos dar aqui uma pausa aqui na nossa videoaula e vamos passar aqui para o próximo momento que vamos dar a continuidade. Gostaria que você deixasse o like aí nas suas visualizações. É um grande prazer servir a todos vocês. E não esqueça, pessoal, por mesmo que haja dificuldades, por mesmo que haja obstáculos, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.